muita paz. É uma alegria, uma honra poder participar dessa Semana Espírita, cheia de temas especiais. E vamos falar muito hoje sobre gratidão, gratidão na visão espírita. Tem muitas abordagens diante da gratidão, né? A psicologia, por exemplo, estuda muito e incentiva muito o desenvolvimento dessa gratidão. A gente vai trazer um pouco disso, mas principalmente vamos trazer o que o espiritismo, os bons espíritos nos ensinam em relação a esse tema. Tema esse que é muito difícil de ser falado, porque nós ainda, infelizmente, não conhecemos o verdadeiro sentido da gratidão. Muitas vezes a gente tem aquele desejo de agradecer quando algo de bom nos é feito. Mas será que a gratidão é só isso? Será que a gratidão não vai além, né, disso que seria uma troca? Vamos ver um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria de lembrar uma história que eu tenho contado bastante e que tem a ver com muitos momentos da nossa vida. Tinha um homem, certa noite, que, sob a luz de um poste, procurava alguma coisa. E esse homem procurava e não encontrava, até que um policial passa ali e aborda ele, perguntando o que ele estava fazendo, o que ele estava procurando. E ele disse que estava procurando, debaixo da luz daquele poste, as chaves do seu carro que ele havia perdido. Mas tem um detalhe: ele havia perdido as chaves do seu carro, não embaixo daquela luz, mas em um beco distante que estava ali, alguns quarteirões de distância. E aí o policial, sabendo disso, acha muito estranho a postura desse homem, porque se ele havia perdido a chave em outro lugar, o que estava fazendo ele procurar ali? E esse homem, então, diz que procura a chave naquele lugar porque ali estava melhor iluminado, estava mais bem iluminado. Bom, essa história, pessoal, é muito estranha. Parece muito estranha e é. O que tem a ver esse homem procurar algo em um lugar onde ele não iria claramente encontrar? A questão é, vamos trazer isso para a nossa vida. Será que não fazemos a mesma coisa quando estamos procurando a felicidade? Aquilo que nós verdadeiramente procuramos na nossa vida é sermos felizes. Agora, onde é que nós estamos procurando a felicidade? Será que não estamos procurando nas questões materiais, nos prazeres da matéria, nas conquistas financeiras, no crescimento de carreira profissional? Muitas vezes nós acreditamos que a felicidade está no outro ou está nas coisas. E nós nos esquecemos que Jesus nos ensina claramente que a felicidade está dentro de nós, está nas conquistas espirituais, não em como eu esteja ou o que me acontece. Se eu estou intimamente conectado com Deus, eu serei feliz. E a gratidão, o estado de gratidão, nos proporciona essa conexão com Deus. Podermos sentir gratidão, independente do que aconteça, de como nós estamos, ou do que nós temos, ou com quem a gente está, independente do que a vida nos oferece. Quando nós conseguimos olhar para essa situação com um olhar de gratidão, de aceitação, de vínculo com o Pai, esse sentimento nos proporciona a felicidade. Então eu gostaria de direcionar esse estudo de hoje com esse pensamento. Onde será que estamos, então, depositando as nossas energias para encontrar nossa felicidade? Que seja nas coisas de Deus. Que possamos desenvolver o sentimento da gratidão, para desta maneira encontrarmos essa felicidade. Gratidão significa do latim graça, é o estado de graça. E Joana de Ângeles coloca para nós que é um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, será que nós estamos vivendo um estado de agradabilidade, né? Estamos recebendo de maneira agradável tudo aquilo que nós recebemos? Para que isso aconteça, é necessário que nós coloquemos os óculos, as lentes da vida futura.
Vida essa, né, vida que continua, que somente o Espiritismo é capaz de nos proporcionar. Então, o estudo do Espiritismo nos faz enxergar de forma diferente qualquer coisa que aconteça. Dessa maneira, nós seremos capazes de sentir esse reconhecimento agradável a qualquer coisa que aconteça. Então, nós temos duas maneiras de enxergar, de direcionar esse raciocínio. Um deles é quando nós somos gratos ou ingratos àquilo que nos acontece. E um outro raciocínio é quando nós recebemos gratidão ou recebemos a ingratidão das coisas que nós fazemos. São dois pensamentos diferentes. E a essa palestra nós vamos nos ater à questão da nossa ingratidão ou da nossa gratidão. Não daquilo que vem do outro, mas daquilo que parte de nós, aquilo que parte do nosso íntimo, do nosso interior. E aí, o que eu peço para você, que está aí nos ouvindo, com muita paciência, é que você possa refletir sobre as suas questões íntimas, sobre você, e não sobre como o outro age em relação a você. Ok? Porque quando nós nos sentimos, por exemplo, ingratos em relação às coisas que acontecem a nós, essa ingratidão, muitas vezes, ela vem de encontro ao nosso orgulho. Orgulho de acharmos que nós somos superiores ao que realmente somos. Ou, às vezes, também a presunção. Presunção de nos considerarmos melhores ou às vezes piores do que realmente somos, de que somos muito amados ou de que somos menos amados por Deus. Orgulho de acharmos que às vezes eu não mereço aquilo que acontece comigo, ou eu mereceria mais de acordo com as coisas que eu tenho feito para o próximo. E aí a gente tem a mania de barganhar com Deus. Já que eu fiz isso, que eu receba aquilo. Já que eu fiz isso, eu tenho direito às outras coisas. E aí esse sentimento desse orgulho ou dessa presunção nos afasta de compreendermos aquilo que é real, aquilo que é realmente necessário. E aí a gente acha que a gente está sendo, e aí nós nos tornamos, na verdade, ingratos, né? Por não aceitarmos as condições. Nós vamos trazer, então, vez ou outra, alguns lembretes de muitas das coisas que a gente deveria ser grato. Por exemplo, gratidão pelo trabalho. Será que temos tido gratidão pelo trabalho nos oferecido? O trabalho material, o trabalho espiritual, o trabalho familiar, seja ele qual for. E aí nós vamos pedir ajuda para Kardec e os bons espíritos que o aconselham lá no livro Céu e o Inferno, onde eles dizem, né, os espíritos, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho. O que eles estão dizendo? Que o trabalho é o caminho pelo qual nós encontraremos a felicidade. É necessário o trabalho, seja o trabalho íntimo da renovação interior, seja o trabalho do esforço pelo cuidado com o outro, ou o trabalho do ganha-pão, que nos traz as condições de desenvolvermos a nossa família. Então, qualquer tipo de trabalho, ele é o caminho para a felicidade. Então, a felicidade não é favoritismo de Deus. Não existe Deus considerar que um filho é favorito em relação a outro. Por que uns sofrem tanto e outros não? Por que uns têm tanta bonança e outros não? Seria favoritismo? O Espiritismo, então, nos trazendo as questões da vida, das vidas passadas, é muito claro ao nos dizer que não existe favoritismo, que a felicidade é resultado, é um prêmio do trabalho de cada um de nós. Então, que sejamos gratos a esse trabalho, seja ele qual for, seja ele como for, para que cada qual tivesse o seu próprio mérito. Então, é necessário esse esforço. O bem, como o mal, são voluntários e também são facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. Então, nós somos livres. Nós temos o direito de escolha daquilo que vamos fazer, do esforço, do trabalho pelo bem, ou do esforço e do trabalho pelo mal. E como é natural da lei de Deus, aquilo que é feito, existe uma consequência. E as consequências são naturais. Devemos, então, sermos gratos pelas consequências, pelo que a vida nos oferece, porque sabemos que elas são fruto das nossas próprias ações. E daí vem, então, a gratidão. Gratidão também por não sermos mais o que nós já fomos. Quando observamos o passado,
a gente vê a história da humanidade, a gente vê muito mais tragédia, conflito, guerra, escravidão, problemas, do que a gente vê hoje. Pode parecer que nós estamos caminhando para um desastre, mas no próprio sermão profético, está lá em João, nosso Senhor Jesus nos afirma que para alcançarmos a regeneração, vamos trazer para as palavras do Espiritismo, antes seria necessário, né, que a gente ouça guerras e rumores de guerras, catástrofes e conflitos. Então, estamos num processo, sim, de renovação. Mas já fomos, como individualidade, muito piores, muito mais egoístas, muito mais violentos, muito mais agressivos, e pode ser que na intimidade hoje nós ainda sejamos violentos e agressivos, mas já somos contidos pelas próprias leis da humanidade, pela própria vergonha diante da sociedade. Então estamos caminhando. Então tenhamos gratidão pelo que já somos hoje. Por mais que eu não aceite, que eu não goste daquilo que eu encontro em mim, que eu possa ser grato por já ser diferente do que eu já fui, que eu possa ser grato por aquilo que me incomoda em mim mesmo, que aquilo que não é legal, né, que não é positivo em mim mesmo, já me incomodar, porque antigamente não me incomodava. E se hoje incomoda, é sinal de que eu já percebo, que eu já tenho uma compreensão além do que eu já tive antes. Então, sejamos gratos. Como nos lembra Emmanuel, então, lá no livro Pronto Socorro, ele fala: é verdade que perante Jesus ainda não somos o que nos cabe ser, e muito menos o que desejaríamos ser. Estamos longe de ser aquilo que os nossos princípios solicitam que nós sejamos, e nem conseguimos ainda ser aquilo que os outros esperam de nós. Então, quer dizer, nós devemos nos desenvolver ainda muito diante dos olhos de Deus, de nós mesmos e do outro. Mas, graças a Deus, já não somos o que fomos e nem perdemos o nosso privilégio de trabalhar. Então, sejamos gratos àquilo que nós já somos hoje e que possamos desenvolver o alto amor, o alto perdão, o alto cuidado. Não nos é cobrado ainda a perfeição. Então, que estejamos dispostos a lutar contra o nosso homem, o homem velho, o espírito antigo, que carrega ainda muitas questões, mas ao mesmo tempo que sejamos brandos com aquilo que a gente já conquistou, porque estamos no caminho. Gratidão pelas coisas simples, que possamos saber ao longo do nosso dia a dia, observar as coisas simples da vida, as coisas da natureza, o contemplar o que é belo diante do livro divino que é a natureza. Gratidão diante das pequenas atitudes da nossa família, um abraço no pai, na mãe, no filho. Gratidão pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelo arco-íris. Todas essas questões nos passam despercebidas. Para aquele que está doente, o maior pedido para Deus é que ele consiga acordar na próxima manhã. E nós acordamos todas as manhãs e nos esquecemos de agradecer o simples fato de acordarmos. Estamos ainda pedindo muitas outras coisas e agradecendo muitas outras coisas, mas o simples fato de acordarmos, de estarmos vivos, já é, e já deveria pelo menos ser, o primeiro motivo de agradecermos o dia que começa. Que são essas simples coisas: o abrir os olhos, o enxergar, né? Aquele que não enxerga sabe valorizar a visão. Aquele que não fala sabe valorizar as palavras. Aquele que sente dor sabe valorizar o minuto de alívio. Aquele que tem o pai, que perde o pai ou a mãe, sabe valorizar a importância da paternidade e da maternidade. E nós, às vezes, passamos todas essas situações de forma despercebida, porque nós estamos valorizando várias outras questões, mas nos esquecemos do que é cotidiano, do que é pequenino. Kardec, no Evangelho, nos lembra: não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. São as pequenas coisas da vida que determinam de verdade
o nosso caminho. E são essas pequenas coisas que, às vezes, nós não damos valor e nós nos esquecemos de agradecer, de nos sentirmos gratos. Meus irmãos, quando a gente fala agradecer, não é necessariamente a alguém ou alguma coisa, ou mesmo ao Pai. O sentimento de gratidão não necessariamente precisa ter um objetivo, precisa ter um destino. Ele é um sentimento íntimo. Ele é um sentimento que parte de nós e vai para algum lugar que não necessariamente tem que ter um destino. Ele é uma sensação. E que essa sensação em si já nos traz uma felicidade, um contentamento que promove grandes mudanças. E aí nós trouxemos, a título de inspiração, um trecho de uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que está lá no livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. E ele intitula esse texto como Deus. E eu te peço que sintonize com o nosso Pai nesse instante, para que você possa sentir essas palavras, a gratidão que esse Espírito de luz tem a Deus, diante de todas essas questões que ele vem trazendo. Então vamos ler. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e a nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Então, meus irmãos, com a inspiração desse ser luminoso e de espíritos que já são capazes de sentir a gratidão real, que nós possamos nos inspirar para buscar também em nós essa verdadeira gratidão. Que possamos sentir gratidão pelas inspirações que recebemos de Deus e dos bons espíritos, dos nossos mentores e anjos guardiões. Kardec nos lembra no Evangelho que os benefícios de Deus não consistem somente em coisas materiais. É necessário igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulho atribui a si o mérito, o orgulhoso atribui a si o mérito, o incrédulo os atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Então, que não nos esqueçamos da gratidão a todos os instantes, as inspirações que recebemos, porque, como nos lembra o livro dos Espíritos, somos inspirados pelos espíritos da espiritualidade muito mais do que imaginais, a ponto de que, de ordinário, eles vos dirigem. Então, somos dirigidos pelos espíritos a todo tempo. Temos a escolha de sermos dirigidos por aqueles que nos ligamos, que estamos sintonizados, sejam eles os pensamentos ruins, através das obsessões, ou sejam eles os pensamentos positivos e felizes, através das inspirações dos bons espíritos. Então, nos lembrando, né? Vamos nos lembrar de agradecer a essas inspirações. Gratidão também pelo tempo. O tempo que está em nós a todos os instantes, o tempo que passa, o tempo que nos é oferecido na encarnação e na existência. E muitas vezes não damos valor, muitas vezes perdemos com coisas inúteis. E aí, esse texto de um autor desconhecido vai nos lembrar do valor desse tempo,
que para entender o valor de um ano, é necessário analisarmos um estudante que não passou nas suas provas finais, para entendermos o valor de um mês, a uma mãe que teve um filho prematuro, uma semana ao editor de uma revista semanal, a uma hora aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro, um minuto a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou um ônibus, o valor de um segundo a uma pessoa que sobreviveu a um acidente, e a um milésimo de segundo a uma pessoa que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas e não ganhou o ouro. O tempo não espera por ninguém, que possamos valorizar cada minuto da nossa vida. Por mais que o tempo não nos espera, e quem cobra esse tempo é a nossa própria consciência, muitas das obras espíritas nos mostram isso, principalmente em relação aos espíritas que chegam do lado de lá, e por termos tanto conhecimento, temos muito mais dor por sentirmos o tempo perdido. O tempo não nos espera, mas Deus sempre nos espera. Para Deus, nós estaremos sempre, Ele estará, na verdade, sempre disponível para nós, que possamos, então, valorizar e agradecer o tempo que Ele nos oferece. E aí, aqui vamos gastar um pouco mais de tempo para falar, porque é só o Espiritismo que vai nos fazer compreender a necessidade da gratidão diante da dor, diante do sofrimento, diante da dificuldade. Como assim temos gratidão diante da dor? E aí, vamos primeiro buscar Jesus, quando nos diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas por mais que nós saibamos tudo isso, fica muito difícil quando a gente está vivendo um momento de dor, ser grato por essa dor. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde um emprego ou muda de status social, quando a gente é afastado da família, ou quando a gente sente dor física, passa por uma doença ou está prestes a perder a própria vida. Como ser grato diante desta dificuldade? Aí, meus irmãos, é necessário o desenvolvimento da fé. É por isso que é colocado em nós em prova a verdadeira gratidão, porque a gratidão, como filha da fé, ela necessita de que a gente entenda dessas questões. Não só entenda, mas viva, que a gente vivencie essas situações e desenvolva aos poucos para alcançarmos, então, a verdadeira gratidão. O Evangelho nos coloca a questão da justiça das aflições. Desde que se admita a existência de Deus, é impossível conceber Deus, se a gente entende realmente que é Deus, sem atribuir a Ele perfeições infinitas. Nós devemos ser nós não. Ele, né, deve ser integralmente poder, justiça, bondade, sem o que não seria dessa forma Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, por parcialidade. Os sofrimentos, então, da vida têm uma causa. Porque Deus é justo, esta deve ser justa, essa causa, deve ser justa. Então, esse raciocínio dos espíritos, trazido por Kardec, ele é a base, uma das bases fundamentais da doutrina espírita. Deus é justo, portanto, os sofrimentos dessa vida, existe uma justiça por trás, e essa justiça são as nossas próprias ações imperfeitas. Desta maneira, entendendo a origem das aflições, nós entendemos a origem e a necessidade do sofrimento. Os sofrimentos da vida possuem, então, duas fontes, que são diferentes. E é importante nós distinguirmos as duas. Umas possuem causa na vida presente e outras fora da vida presente, ou seja, na vida passada. As nossas ações de agora trazem consequências. Por exemplo, se eu fumo, eu desenvolvo uma dificuldade respiratória. Então, não é justo eu atribuir a Deus a maldade do meu sofrimento. É justo que eu atribua as minhas próprias ações. Da mesma maneira como qualquer outra doença ou problema que eu desenvolva
não é também atribuível a Deus, porque sabemos das vidas anteriores, portanto, devemos atribuir às nossas ações anteriores. É simples assim, pessoal. André Luiz, então, ele vem distinguir sobre a dor três tipos diferentes de dor, de dores. Todas elas a nosso benefício. A primeira delas é a dor evolução, é a dor que vai instigar o nosso caminho, vai estimular o nosso caminhar, a nossa evolução. É aquela dor que vai atuar de fora para dentro, que vai ser imposta a nós pelo mundo e que, de certa forma, vai nos aprimorar, vai contribuir com a nossa caminhada, vai nos colocar em prova, em teste, nos ensinar ou fortalecer aquilo que nós já sabemos. Isso nos é, promove o progresso. Uma outra dor é a dor expiação. É aquela dor que é necessária àquele espírito que faliu, aquele espírito que ele foi rebelde às leis de Deus, que ele lesou, de certa maneira, as leis do Criador. Então, essa dor expiação é aquela que vem de dentro para fora. Muitas vezes através da dor física mesmo, né, das sensações da doença, de tudo aquilo que a doença promove, e outras vezes dificuldades do próprio caminho, que vão marcando essa criatura ao longo dos séculos, e aí ela precisa aparecer de alguma maneira, para que ela possa frear aquela, aquele instinto, frear aquela disposição ruim daquela criatura para dessa maneira regenerá-la perante da justiça. E uma outra dor que André Luiz nos coloca no livro Ação e Reação é a dor auxílio, que é aquela dor que a gente vai receber como bênção. Sejam prolongadas e dolorosas enfermidades, né, no corpo, mas que vão evitar assim a nossa queda, para evitar que nós desenvolvamos assim algumas dessas tendências. Então é uma dor auxílio que vai contribuir, também vai frear os nossos instintos, mas de uma maneira onde nós já conseguimos resolver, eu ia falar pagar, mas pagar é uma palavra que eu não gosto, né? Resolver, ressignificar diante da lei de Deus aquilo que nós já causamos, nós já desorganizamos no passado. Então, se eu já conseguir resolver essas situações, mas ainda carrego aquela tendência, pode ser que algum problema venha na minha vida para me estimular a não errar mais. Às vezes eu caio numa cama e tenho necessidade que alguém cuide de mim. É necessário que essa pessoa cuide de mim para que aconteça ali um resgate entre as relações, né? Um perdão e assim por diante. Então, que possamos ser gratos a essas situações da nossa vida, porque essas situações estão contribuindo com o nosso progresso, que a gente possa ter esse olhar mais fino sobre a dor, né? Um olhar mais solidário, mais empático, menos rígido, né? Sobre aquilo que acontece com a gente. E assim a gente vai aliviando, né? Aquele peso que as dores têm na nossa vida. E ao invés de entrarmos na reclamação, e aí nós vamos buscar a Joana de Ângeles aqui, que vai destacar a importância de não reclamarmos. Porque quando somos visitados, né, muitas vezes, pelos transtornos emocionais, e ela traz a ansiedade, a anorexia, a bulimia, a distimia, que é aquela tristeza contínua de muitos anos, medo, solidão, a própria depressão e muitos outros, o indivíduo debate-se em aflições íntimas, sem a capacidade mental lúcida para discernir a melhor maneira de conduzir-se. O que ela está dizendo? Quando o problema aparece, nós, buscamos, né, a reclamação. Nós nos direcionamos para falar mal daquilo que está acontecendo comigo. A queixa, o azedume, a reclamação, né, tudo isso
constitui para nós como se fosse uma bengala psicológica, como se aquilo nos sustentasse. Eu preciso reclamar para colocar para fora, para buscar apoio, e aí mantendo assim o meu estado mórbido, o meu estado de sofrimento. E isso, às vezes, de uma maneira inconsciente, porque nós vamos reagindo, né, às possibilidades de nos reerguer, às possibilidades de nos recuperarmos. Por quê? Porque o estado de reclamação faz com que eu esteja em um estado constante de vitimismo. E quando eu reclamo, quando eu me coloco como vítima, é mais fácil, porque eu não preciso encarar a realidade de ter agido de maneira inconsequente nesta ou em outra encarnação, de que eu sou responsável. Assumir a responsabilidade não significa sentir culpa. E aqui nós precisamos ficar atentos a essa questão. A culpa é uma âncora que nos segura no passado e tem a ver com nos fazermos vítimas. Mas quando eu mudo aquele estado de culpa e trago para uma situação de responsabilidade, eu aceito que eu errei. Então, desta maneira, eu me sinto como grato, ou me sinto como necessário vivenciar aquela situação de sofrimento. Eu entendo o porquê, eu entendo o motivo. E assim eu tenho um olhar diferente para esse sofrimento, chegando ao ponto, sim, de estar grato a ele. É como se o sofrimento fosse um banho do perispírito. Perispírito que armazena as energias de erro, que armazena as energias de desequilíbrio, de uma encarnação para outra. E aí, na formação do corpo material, essas energias se translocam para o corpo físico, desenvolvendo assim, naquele momento, seja no embriãozinho, a criança que nasce, ou no futuro, de acordo com o despertar da genética, a necessidade, a doença necessária. Então, olhando assim para o sofrimento, eu passo a entender de onde ele veio, e aí agora eu sou capaz de sentir gratidão e não mais vivenciá-lo através do vitimismo, mas me colocar como responsável. Eu não sou mais vítima, eu sou algoz de mim mesmo. E aí, entendendo o motivo do sofrimento, o próximo passo é eu partir para a gratidão. Não sendo assim, nós estamos presos ao primarismo, ao primitivismo emocional. É como se eu estivesse ainda na infância espiritual e nós não podemos mais sermos crianças birrentas, espiritualmente falando. É necessário, como adolescente que já somos, ainda rebeldes, mas já conscientes das necessidades de assumirmos as nossas próprias responsabilidades. E aí vem a solução. A solução para encontrarmos a gratidão é o que Joana coloca para nós. Graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e o cultivo dos hábitos saudáveis proporcionam a vitória sobre os transtornos emocionais, evitando que se instale a depressão. Então, ela está dizendo que a solução para não se instalar a depressão, ou as dores, as tristezas, a angústia em relação ao sofrimento, é a gente desenvolver psicologicamente a nossa disciplina moral e o nosso cultivo de hábitos saudáveis. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Gratidão também pelas ocorrências infelizes da vida. Nem tudo que vai acontecer são coisas boas. A Joana também coloca no livro Psicologia da Gratidão. Equivocadamente, se pensa em gratidão quando somente sucedem ocorrências felizes, quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando lugar à retribuição como maneira ética do bom proceder. O que quer dizer? É que como se a gente só consegue agradecer quando a gente recebe alguma coisa em troca. A gente tem esse hábito, não que isso seja ruim, mas a gente não pode parar aí. A gente não pode vincular a gratidão somente ao ato da troca. Eu te agradeço só se eu receber alguma coisa em troca. Isso é egoísta. Isso ainda é mesquinho. E isso é infantil diante da espiritualidade. Porque se a gente já entende que não existem injustiças diante das leis cósmicas de Deus, então qualquer coisa que acontece é por necessidade, portanto, qualquer coisa é tido como
grato. É necessário termos como gratidão. E é isso que a Joana vem nos dizer, que é necessário expandirmos o hábito da gratidão, não só para aquilo que nos é ofertado como positivo, mas para absolutamente tudo. E aí, vamos entender que lá no Rumo Certo, Emmanuel coloca que o estado de ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome de bênção, é o nome da bênção. Como que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados. Aquilo que vem nos trazer algo negativo, que vem nos incomodar, aquilo que é um obstáculo à nossa vida, muitas vezes é uma bênção. Às vezes um pneu que fura para nos livrar de um mal maior, de um acidente de trânsito. Às vezes, uma dor que aparece para evitar que algo pior apareça no futuro, e assim por diante. E aí, como exemplo, a gente vai trazer o caso do Saturnino Pereira, lá no livro A Vida Escreve. Esse homem que era um homem bondoso, que era um trabalhador espírita, que era um homem caridoso, que todas as pessoas admiravam, no seu trabalho sofreu um acidente, estava mexendo na máquina gráfica, e aí machuca muito o braço, e aí tem que sair correndo para o hospital e perde um dos dedos. E aí os seus colegas de trabalho se sentem muito injustiçados, a sensação de injustiça para ele, porque um homem tão bom, um homem que fazia caridade, sendo que tantas pessoas más às vezes não passam por situações assim. E aí, no trabalho mediúnico na casa espírita, é esclarecido para ele que todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Todas as vezes que nos apresentamos em condições para o desagrado, o que isso quer dizer? Que à medida que praticamos o bem, nós vamos recuperando a nossa necessidade dos karmas, dos aprendizados pela dor, e através do amor, nós vamos de acordo com a divina misericórdia, reduzindo as nossas necessidades dessas dores. Ele reencarnou com a necessidade de perder o braço. E por ser um homem de bem, ele teve a necessidade de perder apenas o dedo. Por ter aprendido com as suas boas ações, com as suas boas lições através da vida, e aprendido um monte de situações que transformaram a sua alma, não houve mais a necessidade da dor vir como lição. A dor iria ensinar para ele tudo que ele tinha necessidade, mas através dos bons comportamentos, assim ele já o aprendeu. Então, o seu karma, né, a sua necessidade foi menor. É isso que Emmanuel estava dizendo, e é isso que essa lição do Hilário Silva também nos diz. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, nós vamos trazer esse texto da Joana de Ângeles, que diz que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui, então, que esses casos que nós trouxemos, esse insucesso aparentes, constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. Na verdade, não existem insucessos, não existem aflições, não existe sofrimento. O sofrimento é sempre uma escolha. A dor é necessária. O sofrimento é uma escolha diante da dor. Eu posso passar pelas aflições, né, pelos insucessos, e aí entender que eles são aprendizagem, que eles são degraus de evolução, ou eu posso caminhar para a depressão, para a insatisfação, para a revolta, e assim por diante. Isso é uma questão de escolha. A sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais, a calúnia, o abandono, a que vai ser relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Tudo o que acontece tem razão de ser. Se eu perdi alguém na minha família, se eu fui traído por alguém, se eu tenho uma doença incurável, se algo acontece e eu não aceito, é porque eu não estou conseguindo enxergar o que tem por trás disso. Qual que é o ensinamento por trás disso e a necessidade que vai promover a minha evolução. Quais as consequências disso tudo? Compreender isso tudo e mudar o meu aspecto de vida traz consequências.
E segundo a nossa autora espiritual, as consequências são que nesse estágio de aceitação experienciam-se conquistas íntimas relevantes: autoconsciência, tranquilidade, espírito de solidariedade, bem-estar, amor pleno. Ser grato às pequenas coisas da vida, ser grato às coisas difíceis da vida, ser grato à própria vida, estar em estado constante de gratitude, de gratidão, nos proporciona todas essas questões. E não é só Joana de Ângeles, como se fosse só, que nos diz isso. A ciência hoje, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, já trazem muitos estudos muito sérios, né, de muita valia, nos trazendo que buscar e desenvolver a gratidão traz bem-estar, maior estado de felicidade, maiores condições de socialização, maior saúde mental e física, porque nós vamos encontrar as questões cardiopáticas, né? Devido à redução de estresse, diminuição de cortisol, que por consequência diminui a nossa imunidade, né? Então, o corpo está mais saudável e protegido. Então, pessoal, é uma outra palestra de mais de uma hora aqui, se a gente fosse falar dos benefícios físicos, psicológicos, mentais e espirituais que a gratidão nos traz. A questão é, nós já sabemos, então, a importância de desenvolvermos a gratidão. Mas agora, eu pergunto, como desenvolver a gratidão? Se a gente sabe o porquê, agora o como. O que eu posso fazer para me ajudar a desenvolver a gratidão para com Deus, para com o próximo? A primeira coisa, o próprio Evangelho nos traz. O Evangelho fala que a esperança e a caridade são consequências da fé. Esperança e caridade são consequências da fé. Então, a fé é mãe, é princípio da esperança e da caridade. Não é a fé que dá o amor? De fato, se não tiverdes fé, que gratidão podereis manifestar? E, por consequência, que amor? Então ele fala o seguinte, se a gente não tem fé, não dá para manifestar a gratidão. E, como consequência, não dá para manifestar o amor. Então, a primeira coisa é o desenvolvimento da fé. E para desenvolver a fé, a gente pode buscar a consciência, a razão. Isso tudo que nós falamos hoje, mostrar da importância de compreender as coisas de Deus, as coisas que acontecem com a gente, inclusive a dor e o sofrimento, isso é desenvolver fé. Então, nós estamos nesse processo. Sintonizar-se com o Pai, conseguir contemplar a natureza, enxergar a natureza como o livro de Deus, onde Deus expressa o seu amor por nós. Tudo isso é desenvolvimento da fé. E aí, quando a gente desenvolve a fé, nós nos conectamos. E essa conexão desenvolve a nós a gratidão. Desenvolve em nós essa gratidão. E, por consequência, nós vamos aprender a amar mais. E uma outra maneira, o hábito de todas as noites elevarmos a nossa alma a Deus e nos lembrarmos no nosso íntimo de todos esses favores que nos são dados durante o dia. Agradecer por eles, das mínimas às máximas coisas, dos milagres ao abrir dos olhos cada manhã, ao poder dormir cada noite. Então, como o Santo Agostinho fazia, né, e nos ensina, observar e questionar o seu dia durante cada noite antes de dormir. O que você fez que poderia ter sido feito diferente? O que você fez que foi positivo? O que você fez que deveria melhorar? Então, isso aí nos leva à reforma íntima. E, além disso tudo, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que passamos durante o dia e que é digno de gratidão. Desenvolver esse hábito é uma maneira de sermos mais gratos. Primeiro a gente vai forçando, né? Vai forçar o hábito, vai forçar para que o hábito possa
se desenvolver. E aí, depois de forçar, toda noite eu vou lembrar, vou colocar na minha agenda, vou colocar no meu celular, para me lembrar de agradecer as coisas. E aí, aos poucos, quando eu menos perceber, né? Quando eu menos esperar, eu já vou estar em estado de gratidão. Isso é tão importante, pessoal, que as culturas ocidentais, para eles é mais natural essa busca pela gratidão. A meditação vinculada à gratidão é um hábito que eles tendem, né, a desenvolver mais do que nós. Então, que nós possamos aprender com esse histórico hábito de buscar a gratidão. E para a gente finalizar, pessoal, eu espero que tenha pelo menos instigado, estimulado cada um de nós a pensarmos mais sobre esse assunto, entender um pouco mais do que é a gratidão. Nós trouxemos para a gente encerrar esse poema da Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier, está lá no livro Antologia da Espiritualidade, intitulado Gratidão. Então, que possamos sintonizar nesses instantes. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste, tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz, que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém, deste-me apoio com teu braço irmão, e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que aqueces todo o ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Gratidão por me ouvir, a paciência pelas nossas dificuldades. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.